4, versículo 13 até o 17. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: Eia agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, Senhor Deus eterno, mais uma vez em oração, quero te pedir a tua graça, a tua orientação e mais do que tudo a inspiração maravilhosa do nosso companheiro inseparável, que é o teu Espírito Santo. Seja conosco, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, queridos, você que tem hoje estado conosco pela primeira vez, ou está conosco, pela primeira vez, glorifico a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela vossa vida, pela sua participação. Aos irmãos da Central, eu gostaria muito que vocês entendessem a necessidade de você parar tudo para assimilar a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que hoje, por muitas razões, não conseguem mais ter um tempo exclusivo para Deus, então aproveita esse momento, aproveite e participe, coma da palavra e se alimente. Meus amados, o apóstolo Tiago, ele, nesse texto que a gente leu, nesta parte da sua carta, o apóstolo Tiago, ele fala sobre o projeto que o homem costuma fazer, falando além do projeto que o homem faz, mostrando a falibilidade ou a falibilidade de projetos humanos, mostrando que o homem, por mais planejador que seja, mostrando que o homem, por mais capaz que seja, ou mais intelectual que seja, ele não consegue fazer com que o seu projeto seja um projeto infalível. Todos os planos envolvendo o ser humano, longe da vontade e da aprovação divina, ele é todo tendencioso à falha. Por quê, pastor? Porque o homem, quando planeja, nós seres humanos, quando planejamos algumas coisas, a gente só demonstra o nosso poder organizacional. E a gente demonstra que dentro daquilo que a gente planeja, a gente está com intenções reais de fazer com que aquilo aconteça. Porém, a garantia que os nossos planos, evidentemente futurísticos, a garantia de ser realizados, a gente não pode dizer. Até porque o apóstolo Tiago, ele abre este assunto falando da seguinte maneira: olha, vocês que dizem assim, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. O próprio apóstolo Tiago, ele fala no versículo 14, capítulo 4, versículo 14, ele continuando o texto, ele fala: mas eu digo uma coisa para vocês, e talvez vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? A vossa vida não é tal como, parecido igual um vapor que aparece e no mesmo instante desvanece? Aí o apóstolo, ele dá uma aula de como se proceder, de como agir quando você planeja, quando eu me planejo, quando eu executo planos ou quando eu monto um plano para o dia a dia, ou para o dia seguinte, ou para os anos seguintes, para os dias que virão. É necessário que nós, independentemente de linhas denominacionais, independentemente de linhas de credo ou de religião,
é a necessidade que existe é da gente pegar os nossos planos e colocar na dependência de Deus. É dizer, Senhor, olha, eu planejei, mas eu dependo do Senhor para dar o ok. É como você, quando tira o passaporte para viajar para algum país, o documento você consegue tirar, mostrando que você está a fim de viajar. Mas o carimbo no passaporte não depende de você. Depende da embaixada para o qual o país que você vai viajar. Depende de como vai ser o resultado da avaliação que será feita sobre o passaporte ou sobre a sua vida. Na mesma maneira, da mesma sorte, no mundo espiritual, evidentemente refletindo na nossa vida do dia a dia, assim também são os planos nossos. Nós nos planejamos. Eu planejei estar aqui. Houve um plano, houve uma preocupação de eu estar aqui assentado, ministrando para a tua vida. Houve todo um preparo, houve toda uma dedicação, porém eu não podia jamais garantir que eu estaria aqui, porque isso não depende do meu ok, isso depende do ok divino. Irmãos, você, meu amigo, meu querido, o nosso próximo passo, ele é totalmente condicionado ao Senhor. Deus no seu governo, Deus na sua onisciência, na sua misericórdia, no seu amor maravilhoso, é Ele que vai dar ok ou não. Agora, os meus planos, eles têm que serem bem planejados. Para quê? Para que Deus possa dar o ok. E caso eu venha a executar, já saiba de que forma e como eu vou me portar dentro dos parâmetros do querer divino. A Bíblia, o apóstolo Tiago diz que se o Senhor quiser, se Deus aprovar, então nós vamos viver. Se Deus não aprovar, aquilo que eu planejei não vai acontecer e não há ninguém que possa fazer o contrário. O que o apóstolo Tiago está dizendo aí? Pare com esta prepotência. Pare de querer achar que você vai conseguir planejar as coisas sem buscar de Deus um ok, uma aprovação. Existem os termos, a gente já ministrou isso aqui, dentro desse próprio tema, que a gente gosta de usar os termos, se Deus quiser, né? E às vezes, me permita os irmãos que já me acompanharam já nessa parte, eu vou repetir, né? Porque às vezes nós falamos a expressão se Deus quiser simplesmente por falar. A gente fala por costume e raramente a gente fala, ou quando a gente lembra, opa, se Deus quiser, tipo assim, Senhor, se o Senhor quiser. Por exemplo, eu não sei quais são os seus planos para o amanhã, eu não sei o que você planejou para amanhã ou para depois da live, né? Eu não sei o que você planejou. Mas qual é a ideia, qual é a expressão que a gente usa? Olha, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou acordar cedo. Aí a gente fala, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, esquece seus planos. Nem acordar você vai. Por isso que eu trouxe este tema, e hoje a gente está finalizando ele, dependência de Deus, um exercício diário. Por que isso precisa ser exercitado? Porque quanto mais depender de Deus, quanto mais exercitar a dependência, você vai conseguir entender os preceitos de Deus sobre a tua vida, você vai conseguir entender os desígnios e a governabilidade de Deus na sua vida, para que quando Deus não dá o ok, você entender que Deus também, evidentemente, lógico, continua no controle da tua vida, dizendo não para você, para que você e eu possamos aprender verdadeiramente que nem sempre acontece aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus determina, porque nós vivemos uma dependência dele. Depender de Deus, eu vou parecer muito redundante, porque eu falei isso aí várias vezes, né? Ou repetitivo, desculpa. Depender de Deus é algo espetacular.
Porque Deus, quando nós dependemos dele, ele vai dar tudo quanto for necessário para nós vivermos. E aquilo que você não recebeu de Deus, os seus planos que foram reprovados por Deus, é porque não ia trazer para você nenhum bem. Momentaneamente, tu podes até pensar, não, vai ser muito legal, mas depois você vai sentir que a coisa não é legal. Tanto que a palavra de Deus registra em Provérbios que há caminhos, que há planos dos homens, há caminho para o homem que ele acha muito bom, mas o final dele é morte. Logo, a Bíblia também registra, escuta isso, a Bíblia registra que Deus não faz nada sem antes fazer saber aos seus servos e profetas, aos seus santos e profetas. Ou seja, Deus vai te dar os desígnios mostrando, olha, isso aqui não está legal, não faça. Agora, aquele que não depende de Deus, vou melhorar esse negócio, aquele que busca uma vida fora da dependência de Deus, ele vai agir segundo a sua cabeça. E quando o homem age segundo a sua cabeça, Tiago fala que os seus planos são falhos. E todas as vezes que o homem age pela sua cabeça, ele não sabe se esse plano está aprovado ou não pela qualidade, pelo setor de qualidade divino. E às vezes não está. E quando vai fazer, dá errado, então entra a frustração, entra a decepção, entra o que as pessoas chamam e vivem, e realmente acontece, um período de depressão ou todo um tempo depressivo, porque Deus não está naquilo, ele apostou todas as suas fichas e vem as frustrações e as coisas não acontecem. Deus não gosta, Deus não tem prazer, escuta o que eu vou lhe dizer, Deus não tem prazer quando seus planos frustram. Quando os seus planos, os planos teus, não é o plano de Deus não. Quando os planos do homem frustram, Deus não tem prazer, Deus não sorri, nem dá gargalhadas, nem se alegra. Quando os meus planos, os quais eu não passo pelo setor de aprovação divino, eles se roem, se partem, não há uma festa no céu, não há. Sabe por quê? Deus, entendo, creio, que há um lamento. Por que lamento? Em eu não ter passado para as mãos do Senhor um plano que eu arquitetei como um bom ser humano que eu sou, digamos assim. Ah, pastor, mas independentemente se eu tivesse passado, Deus ia dar não. Escuta, existem alguns planos que a gente faz e eles não são aprovados porque não tá dentro dos desígnios de Deus. Em contrapartida, o que o Espírito Santo faz? Ele trabalha na minha vida, fazendo acertar aquilo que está errado. E de uma forma gloriosa, pela revelação da palavra de Deus, os planos que eu comecei a montar, que não estavam adequados com os desígnios divinos, o Espírito Santo ele começa a moldar então a minha vida, para que eu comece então a perceber que eu preciso modificar o meu plano, que eu preciso fazer um upgrade no meu planejamento, dar uma melhorada no meu planejamento. E quando eu melhoro o meu planejamento, eu levo de novo ao Senhor, aí então ele olha e vê, não, isso agora está legal, então eu aprovo, mostrando que dentro de tudo isso, esta dependência, escuta, esta dependência gera em mim uma maturidade até para planejar. Porque quando eu falo planejamento, irmãos, queridos, eu não estou falando exclusivamente restringindo esse planejamento somente dentro da dimensão física, apenas pelos viés espirituais. Não, eu estou falando num todo. O homem é um ser por completo, um ser tricotômico. Espírito, alma e corpo. Eu estou falando da dimensão espiritual, mas também estou falando, aliás, vou melhorar isso. Eu estou falando da dimensão espiritual, mas também estou falando da dimensão física, os seus planejamentos para o mundo que você vive aqui na Terra. O seu dia a dia, a sua rotina de vida, o seu planejamento familiar, o seu planejamento profissional, o seu planejamento estudantil. Tudo isso é necessário que eu e você importemos Deus para dentro desse negócio, para a nossa vida estar por completo na direção
e no reinar de Deus sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias, sobre os meus planejamentos. Tudo Deus tem que estar no controle. Tudo, sem exceção. E dentro dessa visão, entrando para finalizar nesta terça-feira, o nosso tema, dependência de Deus, um exercício diário. Por que eu botei também um exercício diário? Sabe por quê? Porque eu estava conversando essa semana com alguém e eu falei que os nossos hábitos de forma executada rotineiramente gera cultura. O que é uma cultura? São hábitos que se fazem constantemente de forma repetitiva por vários tempos e continuam fazendo. Gera uma tradição e gera uma cultura, né? Você vai fazendo e se torna algo cultural. Assim como o seu corpo. Você que gosta de dar uma corridinha na areia. Eu não sei se você lembra a primeira vez que você correu na areia. Certamente você chegou em casa com muitas dores, né? O corpo cansado, corpo dolorido. Mas no outro dia você tornou a correr todo dia, pegou um hábito de forma que o seu corpo agora ele grita para correr. Quando você para de correr, o seu corpo ele começa a dizer, não, eu quero correr. E correr na areia. Você criou e levou por hábitos repetitivos, né, uma necessidade ao corpo de correr. Quando você exerce ou quando você faz um exercício de dependência de Deus todo dia, você está exercitando com uma boa cultura espiritual, você está movimentando a economia espiritual, porque cada dia que você exercita a dependência diariamente, você tem por obrigatoriedade ou por obrigação, melhor dizendo, mexer com a fé. Dependência de Deus é fé. É impossível depender de Deus sem fé, não tem como. Ainda que, entenda isso, ainda que todo mundo depende de Deus, tem gente que acha que não depende, né? Tem muitas pessoas que acham que não depende de ninguém, vive por si só. Eu vou te falar uma coisa que talvez você discorde de mim, mas com todo respeito por você, eu vou falar uma coisa, independentemente de discordar ou não, isso acontece. Você pensa que você não depende de ninguém, mas você depende. O ser humano, ele é, e sempre foi, e sempre será, dependente um do outro. Eu estou falando entre os iguais. Você pode até não depender daquela pessoa que você diz que não depende hoje, mas de outro ser humano você depende. Depende para tudo. Nós somos um eterno dependente. Mesmo nas condições físicas, nós dependemos um dos outros. E terrível é quando você depende de alguém que você não gosta. Né? É ruim, mas depende. E eu vou te falar, ele também depende de você, se isso serve de consolo. Nós vivemos dias, e sempre foi assim o ser humano, que a gente depende um do outro. Você pode até virar o nariz, torcer o nariz, virar o rosto, você pode fazer tantas caretas, você pode fazer o que você quiser, mas você e eu somos dependentes um do outro, mesmo que a gente não aceite, mesmo que a gente contrarie o que eu estou dizendo na teoria, mas na prática você pode ter certeza que você é dependente um do outro. Eu estou falando entre os iguais. Agora imagine de Deus. Todos nós dependemos de Deus, mas tem sempre aquele que acha, não, eu não dependo de Deus para nada, não, eu nem creio em Deus, eu vou depender dele, né? Mas quem lhe dá o ar? Diz a Bíblia que tudo foi criado pelo Senhor, tudo, nada do que foi feito sem Ele, tudo do que foi feito para Ele, por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a Bíblia. Nela eu creio, nela eu prego e ela eu ensino. Logo, o que eu entendo? Que todo ser humano depende de Deus, mas o problema é que quando eu dependo do Senhor e entendo essa dependência, aceito essa dependência,
amo essa dependência, então eu passo a praticar essa dependência diariamente, logo eu vou exercitar em mim o que? A fé. E a fé, quanto mais eu movimentar, economicamente falando, espiritualmente, dentro do ponto de vista espiritual, na economia da fé, eu vou ter uma maior facilidade de compreender, de viver, de aceitar e de movimentar esta dependência divina. Por isso que algumas pessoas que vivem dependendo de Deus sempre não reclamam tanto. Mas aquelas pessoas que vivem sempre no seu bom conforto, tá tudo dando certo, tá tudo muito bem, e ela nem esquenta a cabeça de agradecer a Deus, e as coisas vão se avolumando, os seus dias vão crescendo, a sua vida vai prosperando, tudo dando certo, mas o dia em que faltar alguma coisa, escuta o que eu vou lhe dizer, essencial, ela começa a gritar. Uns gritam por socorro, e outros começam a gritar murmurando, reclamando, batendo pé, dizendo que ela não nasceu para sofrer, dizendo que Deus esqueceu dela, e que se Deus a amasse verdadeiramente, não tinha deixado faltar, e começa uma série de coisas. Sabe por quê? Porque não tem o bom costume do exercício diário da dependência divina. Aí se complica. Aí começa a murmurar, começa a reclamar, e como diz um amigo meu, pastor, ele disse que crente reclamão não dá culto de ação de graça. Aí não vai agradecer nunca, porque vai estar sempre reclamando. Sabe por quê? Porque não tem um bom hábito. Quer matar alguém ocioso? Quer matar alguém que não gosta de fazer nada, não faz um exercício? Manda ele dar uma carreirinha na areia da praia por uma hora. Eu estou matando o cidadão. Por 5 minutos. Ele vai cansar, vai chorar, o seu corpo vai espernear, porque não está acostumado com isso. E crente em Cristo Jesus não pode dar esse luxo, não pode se dar esse luxo de não exercitar diariamente a dependência espiritual. Não pode. A dependência de Deus é um exercício, querido, que eu preciso fazer constantemente. Por quê, pastor? Porque a dependência de Deus aponta também para o meu maior intento. E qual é o maior intento da igreja? Se não o porvir, se não morar no céu com Cristo. Isso tem a ver? É claro que tem. E é sobre isso que a gente vai finalizar aqui. E muita coisa. Tem uma necessidade incrível. A dependência de Deus no plano de vista escatológico é algo sobrenatural. É por isso que é divino. Porque se fosse terreno, resolveria-se com 2 conversas. Aliás, tem muitas coisas terrenas por aí se confundindo com as espirituais com as terrenas, porque as pessoas não estão conseguindo discernir a atuação de Deus na sua vida com as bênçãos que Deus lhe proporciona, parecendo que ela conseguiu com seu próprio esforço. Consegui porque eu trabalhei muito. Maravilha! Quem te deu saúde para trabalhar muito? E quem te deu porta aberta para você trabalhar muito e conseguir o que você conseguiu? Não foi com as suas próprias forças coisa nenhuma. Foi a ação de misericórdia, de graça e de beneficência de Deus na vossa vida. Levante essa mão, dá um glória a Deus aí pela sua vida, pela sua saúde, e pare de falar bobagem. Ah, pastor, na live não pode falar isso não. Eu sei que não pode, de repente, para o teu ouvido, mas é necessário falar dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Desculpa a minha veemência. Amém, queridos? Por isso, por essas razões, o apóstolo Tiago, ele fala, e outra coisa, hein? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso, foi Tiago que falou. E está na Bíblia. Não reclama comigo. Eu vou ministrar o que o Espírito Santo falou no meu coração. Então segura o que eu vou lhe dizer. Tu sabes muito bem o que você sabe fazer para Deus. O que você tem condições de apresentar ao Senhor. De forma planejada, de forma organizada. Irmão, eu vou falar uma coisa. Tem muita coisa acontecendo dentro do contexto feito de Deus. Dentro do contexto planejamento, que eu posso fazer melhor e não faço, que eu posso apresentar melhor as coisas ao Senhor e não faço. Se eu posso fazer o que é certo, o que é de bem, o que é bom e não faço, eu estou errando. E não vem com justificativa, porque é Bíblia.
Ah, pastor, a Bíblia é radical. A Bíblia, ela é verdadeira. Existe a questão da flexibilidade. Ah, a flexibilidade que Deus é flexível. Não, Deus é justo. Ele é justo, ele é misericordioso. Não é isso? Então, não tem a flexibilidade da misericórdia, não tem a flexibilidade da justiça. Justiça é justiça, misericórdia é misericórdia. Deus conduz as duas coisas de forma paralela, mas sem perder a sua essência e o seu poderio de governo. Quando a Bíblia fala que aquele, pois, que sabe fazer o bem, sabe que ele precisa colocar a sua vida na dependência de Deus, sabe que os seus planos da terra precisam estar em Deus e não assim o faz, é óbvio que você está errando, você está errando o alvo. O alvo é Cristo. Você tira seus planos de Cristo, você erra o alvo. E pecado é o quê? Não é errar o alvo e o alvo não é Cristo? Teologicamente falando. E Cristo também, a questão do alvo. Não é assim que funciona? Não é assim a palavra do Senhor? Mas, meus amados, eu tenho algum tempo aqui, eu quero falar para você sobre as razões imprescindíveis ou razões imprescindíveis para termos uma vida dependente de Deus. Quais são as razões? São muitas. São muitas. Primeira razão, porque nós fomos criados para isso. Essa é a razão. Segunda razão, porque não tem como viver longe de Deus. Isso aí é óbvio. Não tem como ter uma vida independente de Deus. Essa é a razão. Não confunda as pessoas que procuram viver. Uma coisa é você procurar viver independente de alguém. Independência de alguém. Por exemplo, eu não quero mais depender de fulano. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Sempre que eu estudo eu preciso de alguém para me ajudar. Eu vou estudar sozinho agora, não quero ajuda de ninguém. Não estou falando disso. Eu estou falando que uma das razões maravilhosas, que além de ser maravilhosa, ela é imprescindível, que o homem não consegue viver sem Deus, é porque não há como viver sem Deus. Não há como. Primeiro que a sua vida é uma concessão. Eu estou falando agora da sua vida física. Essa vida física que temos, ela é uma concessão. Tudo aquilo que nos é dado pode também ser tirado. A vida é Deus nos deu e Ele pode tirar. Amém? Por isso que no livro de Jó tem um texto, tem um versículo que muitas pessoas gostam de falar, e verdadeiramente assim é, que Jó, depois de ver tudo da sua vida sendo, abre aspas, desgraçada, fecha aspas, né? Jó então fala, eu cheguei no mundo nu, e nu eu vou voltar para lá, entendeu? O que aconteceu aqui no mundo foi uma consequência, eu aprendi a ter, agora perdi tudo. Lá na frente, no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Eu aprendi a ter fartura como passar por necessidade. Isso ele falou no versículo 12. Aí no versículo 13 ele fala assim, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, as pessoas pegam esse texto, principalmente o versículo 13 do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e faz uma arruaça com esse versículo 13, mostrando que ele pode tudo o que ele quiser, porque o Deus que fortalece dá tudo, porque eu posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode, claro, com Deus você pode tudo. Não tem a palavra que diz que com Deus faremos proeza? E é verdade. Mas Paulo estava dizendo, olha o contexto, leia primeiro o pretexto, né? Leia o que vem antes do versículo 13, o versículo 11, o versículo 12, vê o que Paulo fala. Ele diz assim, olha, eu aprendi na vida prática, no dia a dia, a ter fartura. Mas quando eu tinha fartura, Paulo quis dizer isso, quando eu tinha fartura, eu dependia de Deus. Paulo não abandonava Deus porque ele estava bem na vida, como diz o pessoal mais novo por aí. Paulo não abandonava Deus porque agora ele tem comida farta, então Deus me dá licença que agora eu tenho o que eu preciso, eu não quero saber do Senhor. Não, Paulo estava dizendo,
Quando eu tinha muita coisa para comer, eu tinha dinheiro, vamos dizer assim, eu dependia de Deus. Quando eu não tinha nada para comer, eu não tinha dinheiro, eu dependia de Deus. Por isso que no versículo 13 ele diz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aquele que me fortalece estava comigo na bonança, aquele que me fortalece estava comigo na angústia, aquele que me fortalece estava comigo nos dias bons, aquele que me fortalece estava comigo nos dias maus, nos dias ruins, aquele que me fortalece estava comigo no dia de sol, mas aquele que me fortalece também estava comigo nos dias de tempestade. Era isso que Paulo estava dizendo. Sabe por quê? Porque ele aprendeu através de um exercício diário depender de Deus prazerosamente. Prazerosamente. Por isso que eu quero dizer que razões imprescindíveis para termos uma vida dependente de Deus são muitas, mas eu destaquei apenas 3. Primeiro, a razão primeira para termos uma vida dependente de Deus é porque nós estamos vivendo os últimos dias pré-tribulacionista. Estou falando que nós estamos prestes a entrar. Eu vou melhorar porque ficou uma coisa meio coisa esquisita aqui. Eu vou melhorar. Que nós, escuta aí, nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem os dias pré-tribulacionistas. Que é isso, pastor? A gente ainda vai entrar no pré, claro. As coisas estão ruins, não relaxa a vida não, porque a tendência é afunilar ainda mais, ficará mais estreito. E eu vou te dizer que ainda não é a tribulação, até porque somos igreja e a tribulação não vai nos apanhar. A gente só partir para a glória. Antes da tribulação, óbvio. Eu creio assim, entendo assim e ministro assim. As razões para que a gente tem de sobra, né? Mas nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem aos dias pré-tribulacionistas. O que isso quer dizer, pastor? É porque se você entende que você dá para viver nesses últimos dias, agora eu estou falando para você verdadeiramente, você cristão, se você entende que dá para viver do jeitinho que você está vivendo aí, da forma que você está vivendo aí, sem Deus, achando que você que pode dizer, ditar o que você pode, o que você não deve, o que você vai fazer, o que você não deixa de fazer, você que está ditando os seus caminhos, os seus preceitos, você não está consultando mais a pessoa gloriosa, santa, especial do Espírito Santo que está com você. Você não pergunta mais nada para ele, você não pega conselho com ele, você simplesmente diz para você mesmo o que você vai dizer e acabou, dane-se o resto. Será que você está na dependência, está pronto para viver os últimos dias de Deus na terra, que antecede ao período mais louco que vai entrar a humanidade? Responda para você mesmo, não precisa responder para mim não. Se botar no comentário aí, eu vou até te responder depois. Mas eu gostaria que você respondesse para o teu próprio coração ou para a tua própria alma. Tá pronto? Ah, pastor, não sei se eu estou pronto. Então dependa de Deus, uai. Caia na dependência dele. E não por obrigação, mas por prazer. Porque o que Deus mais ama, escuta, Deus ama relacionar com você, não por obrigação. Quando eu era criança, muitas das vezes, sabe, batia aquela coisa de não querer vir na igreja. Eu era criança. Mas meu pai pegava, não, você vai ter que ir, e levava a força, né? Só que eu era criança. Hoje eu não, hoje eu sou adulto. Hoje as razões, ou a razão intelectual já me fora liberada. Hoje eu tenho uma condição, evidentemente, a autonomia de dizer o que eu quero, o que eu não quero. E Deus não gosta, Deus não tem prazer, vou repetir, Deus não gosta, Deus não tem prazer de se relacionar com alguém que está se relacionando de forma obrigatória. Deus não gosta disso. Deus gosta sim de coisas que acontecem de forma que o homem prazerosamente se apresenta para ele. Então pare com esse negócio, coloca prazer na sua alma. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, quem falou que foi fácil? Nunca foi. Não foi fácil, vou te falar uma coisa, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Gideão, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Elias, não foi fácil para Eliseu, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Jesus. Vai ser fácil para você? Vai ser fácil para mim? O que você tem de especial que tem que ser facinho?
Nada. Mas eu vou te falar, Abraão foi vitorioso, Moisés foi vitorioso, Gideão foi vitorioso, Davi foi vitorioso, Elias foi vitorioso, Eliseu foi vitorioso, Paulo foi vitorioso, Pedro foi vitorioso, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, é promessa. Aleluia. Então tá com medinho de quê? Assusta, eu vou falar, assusta sim às vezes, depender de Deus assusta. Assustar, se não gosta de susto, e você tem mania de ver filme de terror, fica assustado aí, não vai depender de Deus, que é carinhoso, amoroso, glorioso, provedor, santo, especial, cuidadoso, zeloso, protetor, Senhor, governador, rei, que veste lírio no campo e não vai vestir você, que dá comida pardal, que não faz coisa nenhuma e não vai deixar você passar fome. Tu é adorador, pá. Jesus chega para os fariseus e fala: ó, vem cá, vocês sendo péssimos, dá peixe para os seus filhos comerem em vez de dar escorpião, e dá pão para os seus filhos, não dá pedra. Imagine Deus, o Pai, que é todo bondade. Então, depender de Deus às vezes dá um gelo na espinha, sabe? Mas Ele é o provedor. Deu para entender? E fica você cheio de lesco-lesco, né, como eu gosto de dizer, cheio de lesco-lesco, né, dizendo que o que você vai fazer, porque você agora, para desse negócio, razões imprescindíveis para vivermos uma vida dependente de Deus, é porque estamos entrando nos últimos dias, e se você entrar nos últimos dias sem um relacionamento prazeroso com o Senhor, esquece o céu vai dar ruim para você. O céu não vai ser seu lugar, porque as coisas vão estreitar. E as nossas poucas forças não nos darão garantia de estarmos de pé diante das lutas, diante das tribulações, diante das dificuldades. Segunda razão, das três que eu separei, porque são muitas, vem o que eu quero trazer para você, vou até ler, em 1 Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalonicenses, ou a igreja em Tessalônica, no capítulo 4 e versículo 17, apenas um versículo, bem conhecido esse versículo também. Paulo fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está falando dos eles. Paulo fala: olha, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Então, nós nos ajuntaremos com Ele e seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, uma das razões imprescindíveis para depender de Deus é o arrebatamento. O homem que busca não viver com Deus, e eu estou ministrando para crente, é óbvio que serve para todo mundo que está ouvindo aí, é óbvio, é a palavra do Senhor. Mas escuta, eu estou falando de pessoas que, vou falar de uma forma bem assembleana de ser, de pessoas que levantaram a mão lá na igreja, foram à frente, foram batizados das águas, alguns batizados do Espírito Santo, né? Foram discipulados, frequentam escola dominical, frequentam culto terça-feira, que abandonaram a vida lá fora para viver uma vida com o Senhor. Eu estou falando para vocês da igreja em Cristo Jesus. Você e eu que vivemos uma vida ao Senhor, mas estamos vivendo uma vida onde o nosso planejamento não está envolvendo o Deus de Israel, onde aquilo que eu faço hoje em dia, não esquento a cabeça de trazer Deus para os meus negócios, para as minhas práticas de vida, eu vou te falar uma coisa: arrebatamento vai dar ruim para mim, para você, se a gente estiver assim, vai ficar ruim. Porque o arrebatamento é algo que implica diretamente na dependência de Deus para com os homens. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, Ele diz: todo poder me dado nos céus e na terra. Maravilha, maravilha. A Bíblia fala que Jesus fica, depois de ressurreto, mais 40 dias na terra, né? E a Bíblia continua dizendo que quando Jesus foi assunto aos céus, passou alguns 10 dias, no dia de Pentecostes houve a manifestação do Espírito Santo na terra.
Espírito desce. Jesus tinha dito que quando ele fosse, haveria de chegar o outro Consolador, alguém da mesma capacidade, do mesmo patamar, do mesmo nível. Então não podia ser anjo, tinha que ser Deus. Logo quem desce, o Deus Espírito Santo, desce e está conosco até hoje. Logo, o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, que também é o Espírito de Cristo, que é o próprio Cristo personificado no Espírito Santo, que habita dentro de nós. O Deus Espírito Santo que se relaciona conosco. Logo, nós nos relacionamos com o Deus Espírito Santo e dele dependemos. Se nós abrirmos mãos da convivência e do bom relacionamento com o Espírito Santo, nós estaremos dizendo assim: eu estou abrindo mão daquele que todo dia me prepara, me conserta, me traz uma roupagem melhor, apresentação melhor para o grande dia do arrebatamento. É como se a noiva dispensasse as pessoas que poderiam ajudá-la a se arrumar para tentar se arrumar sozinha, sem espelho, sem nada. Eu vou lhe dizer uma coisa: andar fora da dependência do Espírito Santo é tentar se arrumar para o casamento sem espelho, é tentar se maquiar sem espelho, é tentar fazer tudo sem espelho para uma grande festa. Vai dar ruim, você vai se apresentar todo borrado, todo sujo, se o Espírito Santo não estiver se relacionando comigo nem com você. Por isso, para o arrebatamento, a dependência do Espírito Santo é imprescindível. Imprescindível. Quer viver sozinho? Tenta viver sozinho. Tenta se maquiar sozinho. Tenta fazer as coisas sozinho para você ver só como vai dar ruim. Mas eu louvo a Deus que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. A misericórdia do Senhor, ela é longânima. Por isso que nesta noite o Espírito de Deus travou e cravou seus olhos nesta mensagem para sacudir a sua alma e dizer: pare do caminho que você está andando e volte a caminhar ao lado daquele que um dia morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse então ter vida, e não uma vidinha medíocre, não uma vidinha qualquer, mas uma vidinha santa, uma vida santa na presença daquele que te comissionou. Glória a Deus, aleluia. E eu preciso encerrar, portanto, eu quero falar a terceira razão imprescindível que nós temos para viver uma vida dependente de Deus. Eu falei de Filipenses, né? Então vamos falar de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Eu quero te falar uma coisa: a vida eterna está dentro do enquadramento da dependência de Deus. Se você chegar para um crente e falar assim: qual a sua maior esperança? Sabe o que ele vai dizer? Responda você aí. Vamos fazer o seguinte: eu não estou conseguindo daqui ver os comentários, tá? Não está dando nem ver se alguém comentou ou deixou de comentar. Não estou pedindo para você comentar, quer dizer, agora eu vou pedir. Mas eu não, daqui não dá para eu ver. Eu teria que mexer aqui na tela, é óbvio que eu não vou fazer isso agora. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu vou ler, depois que terminar a live eu vou ler. Mas coloca aí para mim. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, tá? Responde na live, por favor. Aliás, nos comentários, só para eu saber. Qual é a tua maior esperança? Bota aí. O que você busca de ponto final na sua caminhada do caminho chamado Cristo? Eu vou responder tá? Não sei o que você vai responder aí. Normalmente eu vou falar de céu. Eu espero ir para o céu. Onde todo crente espera aí. Para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu, não é isso? Eu acho que você vai responder isso. Bom, você deve estar respondendo já aí. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo gosta de ir para o céu. Todo mundo. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. A Bíblia fala de novo céu, nova terra. Eu quero ir para o céu, pastor. Os pregadores falam: você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Não é isso? Os pastores ensinando falam. Eu falo também.
Todo mundo quer ir para o céu. Mas você já reparou que a vida futura depende da vida presente? Se a tua vida presente não em Cristo, por Cristo, pela cruz, pelo Calvário, pela padronização do Calvário, não for uma vida balizada nisso tudo que eu falei, não tem céu não. Você pode até querer, mas não tem. Então a vida futura, ela é muito ligada, abre aspas, ela é muito ligada à vida presente aqui. Quem leva o homem para o céu é Jesus. Isso a gente não tem dúvida. Quem é o passaporte para a vida eterna é Cristo. Ninguém chega à vida eterna sem Cristo. Ele é a única ponte de ligação entre o homem e a Deus. Não tem esse papo, não tem outra forma de chegar aos céus. Não tem. Mas em contrapartida, a parte de Jesus foi feita. Qual foi a parte que Jesus fez? Ele desceu do céu, encarnou, nasceu, cresceu, morreu como um homem físico, morreu morte de cruz. No terceiro dia ressuscita, fica mais 40 dias, é elevado aos céus, deixa uma promessa que viria de novo buscar os seus. Essa promessa está perdurando até hoje. Eu entendo que dentro da visão divina celestial já está com dias contados já, breve para acontecer. Essa foi a parte de Jesus, pagou o preço de sangue, como diz o apóstolo Pedro, Nós não merecíamos, mas ele pagou. Nós não tínhamos condições, mas ele condicionou. Nós não tínhamos como ser justificado, mas ele nos justificou na cruz. Tudo isso foi ele que fez. Maravilha, tudo isso. Agora a nossa parte é aceitar, ou seja, é crer e com ele se relacionar, entender que sem ele a gente não consegue lugar nenhum, é depender dele, uma vida dele de dependência. Logo, isso tudo eu tenho que gerar atitudes dentro dessa vida presente. A minha vida futura está muito interligada com a minha vida presente. O que eu fizer neste corpo em relação às ações que agradam ou desagradam a Deus, vai me custar o meu porvir. Por isso eu não sei como está a sua vida no presente, mediante a dependência de Deus. Por isso, para viver uma vida em condições, para que gere condições para eu entrar na vida por vir, em Cristo, eu tenho que ter uma vida de dependência agora aqui. Não adianta achar que lá na frente, porque lá na frente eu melhoro. Não, você tem que melhorar agora, não é amanhã, é agora. E se a tua dependência não melhorar, o teu futuro está comprometido. Por isso, eu fiz questão de colocar aqui, para a gente terminar, que a vida eterna, ela é a razão, uma das razões imprescindíveis para termos uma vida de dependência com o Senhor. Escuta o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, no versículo 20 e 21 de Filipenses, a carta. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Escuta, cujo Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Paulo falou, olha, a nossa cidade está nos céus, cujo céu é de onde vem o Senhor Jesus Cristo, de onde esperamos ele vem de lá. Cujo Senhor Jesus Cristo, Paulo dizendo, ele, Jesus, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo de Cristo, o corpo glorioso. O próprio apóstolo João, na primeira epístola, do capítulo 3, do versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. O que eu quero dizer com isso? Que quem transformará esse corpo corruptível em incorruptibilidade, esse corpo mortal em corpo da imortalidade,
Como Paulo falou aqui em Filipenses, esse corpo abatido, quem vai fazer essa transformação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que vai fazer. Aí eu te falo, eu não estou dependendo dele, eu não vivo para ele, eu não vivo com ele, eu não tenho exercício diário com ele, quem vai transformar então, filho? E aí, como é que vai ser? Se ele não tem um relacionamento com você e você com ele, se você não depende dele, como é que ele vai agir? Deu para entender? Logo, a vida eterna, para alcançarmos o porvir, aqui nesta vida presente, nessa vida física, nessa live aqui, ó, tô falando com você, nessa vida física, eu e você precisamos ter uma vida de dependência de Deus. Larga tudo, venha para Jesus. Que isso, pastor? Tem que largar tudo? Sim, larga tudo. Eu tenho que largar trabalho? Não estou falando disso. Estou falando, larga de estar preso, com seu coração preso, em coisas que você acha que se largar aquilo, a sua vida é um desastre. Não, se você largar Jesus, a sua vida é um desastre. São 3 coisas que não se largam. Que não se abandona assim, a moda vão-se embora. Só que uma é fundamental, e eu já disse, ela é imprescindível, é Cristo. Não se larga a família, não se larga emprego, e Jesus muito menos. Tá doido? Largar Jesus é pedir para morrer. Você pode perder emprego, a família pode, infelizmente, às vezes desvanece pela morte, etc. Mas Jesus, porque Jesus com ele faz manutenção da tua família e faz manutenção também do teu emprego, dos teus negócios. A sua vida física pertence ao Senhor. A sua vida profissional pertence ao Senhor. A sua saúde pertence ao Senhor. A sua saúde familiar pertence ao Senhor. Então, por que pertence ao Senhor? Porque você é dele. Quando a Bíblia fala de ser Senhor, e eu quero terminar aqui, quando a Bíblia fala de ser Senhor, ele quer dizer aquele que governa sobre. E se ele é teu Senhor, ele governa sobre tudo que é teu. Tudo. Sobre os teus negócios, sobre as tuas informações, sobre a tua intelectualidade, sobre as suas razões. Deus é aquele que controla. Meus amados, eu finalizo este estudo, este culto doutrinário, esta aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, dependência de Deus, o exercício diário, aconselhando você, trazendo esse conselho também para a minha vida prática, de vivermos uma vida intensa, sempre buscando depender daquele que gera em nós condições de sermos vitoriosos, de chegarmos aos últimos dias da face da terra, convictos de que somos vencedores, de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja e estarmos prontos para gozarmos a vida eterna com Ele. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus esteja permanentemente nos ajudando a caminhar sobre a face desta terra. Eu quero orar com você.